Secretário Guilherme Melo, seja bem-vindo mais uma vez ao Café PT. Como vai? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Secretário, vamos começar falando aí sobre essa vitória, do governo Lula, que foi a aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 7 mil e até 5 mil reais, aí com descontos para quem ganha até 7.350 reais, que aconteceu essa semana na Câmara dos Deputados. É um passo importante, inclusive, para o projeto de justiça tributária, justiça social no Brasil. De que forma, secretário, que o Ministério da Fazenda trabalhou para a construção dessa proposta? Veja, o Ministério da Fazenda começou a trabalhar nessa proposta desde o primeiro dia de governo, porque o presidente Lula tinha colocado na sua campanha a promessa de apresentar uma proposta de isenção até 5 mil reais no imposto de renda. E o primeiro passo que nós demos logo no primeiro ano foi fazer uma primeira correção da tabela do imposto de renda, que não vinha sendo corrigida desde o governo da presidenta Dilma. Ou seja, durante o governo do presidente Temer e o governo Bolsonaro, não houve correção da tabela do imposto de renda, fazendo com que quem ganhava até 1,5 salário mínimo ou menos, começasse já a pagar imposto de renda. Então, o nosso primeiro movimento foi o de garantir a isenção para quem ganhava 2 salários mínimos. E isso foi feito já a partir de 2023, no primeiro ano de governo, e novamente em 2024 e em 2025. Então, lembrando que no governo Lula, o salário mínimo também tem ganho acima da inflação, que a gente chama de ganho real. Isso. Ou seja, quando a gente fala de isenção de quem ganha até 2 salários mínimos, quer dizer que essa faixa de isenção todo ano vai subindo, porque o salário mínimo cresce acima da inflação. E só esse movimento de isentar quem ganha até 2 salários mínimos já fez com que em torno de 10 milhões de brasileiros que pagavam imposto de renda no governo Temer e Bolsonaro deixassem de pagar imposto de renda no governo do presidente Lula. Mas, obviamente, nós tínhamos a missão de completar essa isenção e chegar até os 5 mil reais propostos pelo presidente Lula durante a sua campanha. E que é sempre bom lembrar, também foram propostos pelo presidente Bolsonaro em 2018, mas ele não implementou, ele prometeu, mas não cumpriu essa isenção. E nós tínhamos clareza que nós tínhamos que cumprir e entregar esse compromisso que o presidente Lula assumiu. Mas ficava claro também que aumentar a faixa de isenção até 5 mil reais e beneficiar, ou seja, com redução de imposto de renda, quem ganha até 7 mil reais, 7.200 reais, teria um custo fiscal, porque, obviamente, o governo deixaria de arrecadar. E nós tínhamos que trazer a resposta de quem arcaria com esse custo, porque o nosso princípio era que essa reforma tinha que ser neutra do ponto de vista fiscal. Você não precisava arrecadar menos, você precisava deixar de arrecadar de quem tem menos e passar a arrecadar de quem tem mais. Então, a partir daí, o ministro Fernando Haddad envolveu um conjunto grande de secretarias, a Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Reformas Econômicas, Secretaria de Política Econômica, a Secretaria Especial de Reforma Tributária do Benarapi, os secretários, a Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, todos começaram uma ampla discussão sobre qual seria o desenho dessa proposta, e a partir de nós chegarmos a um acordo sobre qual seria o melhor modelo, e nós nos inspiramos também num modelo que está sendo adotado pela OCDE de tributação mínima, A OCDE propôs e aprovou a tributação mínima das multinacionais, das grandes empresas multinacionais, e o Brasil já implementou isso aqui, o chamado Pilar 2 da OCDE, também durante o governo do presidente Lula. E nós usamos esse conceito de tributação mínima para construir a proposta de compensação da isenção de 5 mil reais e o benefício até 7 mil reais. Como? Propondo uma tributação mínima para os que ganham muito. Para quem ganha acima de 50 mil reais por mês, aí é realmente uma tributação muito pequenininha, mínima,
chegando a 10% de alíquota efetiva para quem ganha mais de R$ 1.200.000 por mês. E por que é importante falar que é uma tributação mínima? Porque hoje, um trabalhador comum, inclusive um trabalhador que até recentemente pagava imposto de renda, que ganhava R$ 4.000, R$ 5.000, né? Ele tem uma alíquota efetiva igual ou superior a 10%. Então, o que nós elaboramos foi uma proposta de justiça tributária. Pelo menos, um super rico tem que pagar a mesma coisa que uma enfermeira, que um professor, que um bombeiro, que um policial militar pagam. Ele não pode pagar menos, é completamente injusto. E, obviamente, essa formulação tem uma força econômica, mas também política muito forte, porque é muito difícil para qualquer pessoa falar que um país deve tributar mais o trabalhador, que é um professor de escola primária, do que um bilionário, certo? Sem dúvida. Eu sei que tem gente que defende esse conceito, o próprio governador Tarcísio de Freitas, aparentemente em vídeos, ele anunciou que ele é contra a proposta, que ele achava que não tinha que fazer essa isenção, mas muito poucos parlamentares ousaram falar esse tipo de coisa, porque é de uma injustiça atroz você querer tributar o trabalhador de renda mais baixa e não tributar com o mínimo a pessoa que ganha mais de R$ 1.200.000 por mês. Por isso, eu acho também que o desenho foi tão bem feito que ficou muito difícil, inclusive para a oposição, se posicionar contrariamente a esse projeto, e resultou nessa votação por unanimidade na Câmara dos Deputados. Sem dúvida. Secretário, o senhor lembraria, assim, de cabeça, qual é o valor da alíquota de quem, só para a gente dar um exemplo aqui, para quem recebe aí R$ 50.000, por exemplo, quanto que ele teria que pagar de imposto? 0,1% de alíquota mínima. O que isso quer dizer? Quem já paga alguma coisinha de imposto de renda está fora. Obviamente, o que a gente vai fazendo? A gente vai aumentando essa alíquota entre quem ganha de R$ 50.000 até quem ganha de R$ 100.000, sai de 0 até 10, que é a alíquota mínima limite, né? Então, quem ganha 50 mil por mês, que ganha 600 mil por ano, tem uma alíquota mínima muito baixa, 0,1. Aí, a cada 60, 70 mil reais, se aumenta em 1% a alíquota. Então, quem ganha 620 mil reais já tem que pagar 2% de alíquota mínima. A maioria das pessoas que ganham esse salário ou essa renda já pagam 2%. Por isso que, assim, essa estratégia, essa proposta, vai realmente afetar mais aqueles que ganham muito mais que 1 milhão e que hoje pagam uma alíquota que gira em torno de 1,5%, 2% ao ano, uma alíquota efetiva. Enquanto um professor e uma enfermeira pagam mais de 10%. Por isso que é uma questão de justiça tributária. É verdade. Proporcionalmente, né, os professores, como o senhor citou aí, as pessoas que realmente, os trabalhadores que recebem menos, acabam pagando muito mais de imposto do que esses que ganham muito mais, né? Então, por isso, a justiça tributária. Secretário, tem uma ideia assim, de quantos brasileiros vão ser beneficiados com essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000? Então, como eu disse, quando a gente fez a correção da tabela do imposto de renda em 2023, 2024, a gente já beneficiou 10 milhões de pessoas. Então, eram 10 milhões de pessoas que pagavam o imposto de renda nos governos Temer e Bolsonaro e deixaram de pagar no governo Lula. Agora, com a aprovação, caso se confirme no Senado a aprovação, e eu tenho toda a confiança que vai acontecer a aprovação dessa proposta de reforma no imposto de renda, mais 10 milhões de pessoas serão isentas. Então, nós teremos 20 milhões de pessoas que vão deixar de pagar totalmente imposto de renda, vão estar totalmente isentas. E mais 5 milhões de pessoas, talvez até um pouquinho mais, porque o valor do benefício chegou até R$ 7.350. Então, em torno de 5 milhões de pessoas que vão pagar menos imposto de renda do que pagam hoje. Então, se você somar, né, todos os beneficiados com a redução do imposto de renda, você chega a 25 milhões de pessoas que vão ser beneficiados com a reforma do imposto de renda durante o governo Lula. Além desse projeto, né, que foi aprovado na Câmara,
proposta inclusive aí do presidente Lula, né, proposta de campanha, promessa de campanha, melhor dizendo. Existem outros projetos de justiça tributária também que o Ministério da Fazenda tem trabalhado nesses projetos, secretário? O Ministério da Fazenda tem trabalhado em projetos de justiça tributária desde o seu primeiro momento. Vamos dar um exemplo coisas que já foram. Uhum. A reforma tributária sobre o consumo. Você sabe que no Brasil a maior parte da tributação incide sobre o consumo, sobre quando você vai lá e compra um produto no supermercado, na padaria, em qualquer loja, você está pagando imposto sobre o consumo. E esse tipo de tributo é um tributo que acaba incidindo mais pesadamente sobre as pessoas mais pobres. Por quê? Porque quem tem renda mais baixa consome toda a sua renda. Então, 100% Perfeito. da renda das pessoas é destinada ao consumo. Enquanto quem tem renda mais alta poupa uma parte da sua renda, ele não consome toda a sua renda. Então, proporcionalmente, incide mais sobre os trabalhadores de renda mais baixa. O que nós fizemos foi reformar completamente a tributação do consumo, de forma a desonerar investimento, exportação, certo? A cesta básica, na nossa proposta que nós aprovamos, a cesta básica, uma cesta básica ampliada, que inclui carnes, inclusive, vai estar totalmente desonerada de imposto sobre consumo, e você vai ter também a devolução, chamado cashback, a devolução do imposto sobre o consumo para as pessoas mais pobres. Então, é uma medida que não só organiza o sistema tributário, dá mais competitividade para as nossas empresas, ajuda o país a investir mais, a gerar mais empregos, como também promove justiça tributária, porque ela desonera os itens de consumo da cesta básica que são mais pesadamente consumidos proporcionalmente pelos trabalhadores e devolve o imposto para aquelas pessoas que estão no CadÚnico, que são pessoas de renda bastante baixa. Além disso, nós já tínhamos feito e continuaremos fazendo a tributação, por exemplo, de fundos offshore, que são fundos de investimento de pessoas muito ricas fora do país, que não pagavam imposto. Sim, eles ficavam exato. diferindo o imposto para sempre e nunca pagavam. Enquanto se você tem uma aplicação no banco, não sei o que, você paga imposto. Esse sujeito não pagava, agora ele está pagando imposto. Nós também fizemos a tributação dos fundos fechados, que são fundos exclusivos dos super ricos. Fundos fechados que também não pagavam imposto, agora também estão pagando imposto. E nós estamos propondo agora, na MP 303, um pequeno imposto sobre alguns títulos que são isentos, como, por exemplo, LCIs, LCAs, hoje são completamente isentos, e, obviamente, quem tem o maior volume desses títulos é quem tem mais recursos, quem tem mais riqueza, quem tem mais poupança, e são as pessoas mais ricas. Então, isso também é uma forma de gerar justiça tributária. Ainda dentro desse contexto da justiça tributária, secretário, inclusive, essa semana vai ser colocado em votação a taxação das bets, né? Para a gente poder entender também um pouco como é que vai funcionar. A previsão é de ampliar de 12% para 18% o imposto sobre a soma, né, dos valores que uma plataforma arrecada, menos aquilo que ela paga aos apostadores. De que forma também que o Ministério da Fazenda tem trabalhado, né, para a construção dessa proposta? Esse tema das bets é muito interessante, porque a autorização para as bets atuarem, as empresas de apostas virtuais, né, online atuarem, foi feita lá no governo Temer. E se falou, bom, você vai ter 4 anos para regulamentar esse mercado. Está autorizado, mas tem que ter uma regulamentação. Obviamente, a gente sabe que o governo Bolsonaro passou os 4 anos e não regulamentou nada. Essas bets não só não tinham regras, muitas delas tinham problemas de fraudes, etc., coisas ilegais, e, além disso, não recolhiam nenhum imposto. Elas eram tratadas quase como se fossem igrejas, não recolhiam imposto. Exatamente. Então, o que nós fizemos desde o primeiro momento no Ministério da Fazenda foi iniciar uma regulamentação e criar regras para a atuação dessas empresas. Então, só podem atuar empresas que estão devidamente cadastradas, regulamentadas, fiscalizadas,
certo? Agora fizemos essas limitações para apostas de pessoas que recebem BPC, que recebem Bolsa Família, e passamos a cobrar imposto dessas empresas, certo? Perfeitamente. A nossa proposta original é que esse imposto que você citou, ele fosse de 18%. E nós pegamos os exemplos internacionais e fizemos as contas e chegamos à conclusão que essa alíquota de 18% era plenamente viável do ponto de vista econômico para a atuação dessas empresas. Mas, ao longo do processo de aprovação da lei no Congresso, essa alíquota caiu para 12%. Agora nós estamos querendo voltar para os 18%. Porque não só o setor comporta essa taxação, mas como é importante, porque nós sabemos que o setor de bets, ele gera até custos para o Estado, né? Saúde pública, as pessoas realmente... Tem uma parte das pessoas que se viciam nessas apostas. Então, essa arrecadação famílias, né, já foram prejudicadas por conta das bets, né, secretário? Sim, jogo de azar, como as pessoas chamam, né? Isso não é um jogo de habilidade, é um jogo de azar, e é de azar mesmo, porque todo mundo sabe que ali você perde dinheiro. Você pode até gostar do entretenimento, mas ganhar dinheiro você não vai, né? Você vai perder dinheiro. Até porque se as pessoas ganhassem mais do que perdessem, as plataformas elas não teriam como se manter, né? Como se sustentar, né? Então, a proposta é exatamente essa, né? Exatamente. Então, e tem pessoas que têm casos, muitos de nós conhecemos casos nas famílias, de pessoas que se viciaram nisso, que se endividam. Então, isso também acaba gerando um custo até para o Estado, tratamento de saúde, tratamento médico para essas pessoas, que eu acho muito importante. E essas empresas têm condição de fazer essa contribuição, então nós estamos propondo isso ainda está sendo discutido, foi feita uma MP, mas ainda está sendo discutido na Câmara. Se isso vai conseguir ser aprovado ou não, a gente vai descobrir nas próximas semanas. Aí, só para entender, secretário, a ideia é que esse valor, né, de 18% das bets, né, seriam, só para a gente entender o que seria exatamente esses 18%. Eles seriam a soma dos valores que a plataforma arrecada menos aquilo que ela paga aos apostadores. Então, seria o lucro delas, 18% em cima do lucro delas. Isso, é o líquido, basicamente essa ideia, né? É o líquido entre o que ela recebeu de depósito e o que ela pagou de prêmios, e aí tem um líquido e você tem uma alíquota em cima desse líquido. E esse recurso acaba sendo direcionado e utilizado para setores muito importantes, como saúde, educação, segurança pública, esportes. Eu acho que é muito importante a gente ter uma política de esportes, porque essas apostas muitas vezes são ligadas ao esporte. Então, em vez de apostar, sem dúvida, você poderia praticar um esporte, e a gente ter uma estrutura adequada para os nossos jovens em particular. Você sabe que o perfil de quem mais aposta em bet são homens jovens, né? Isso. Que eles tenham a educação e o esporte como uma porta de crescimento e não se encaminhar para esse tipo de ação que pode parecer inócua, pode parecer uma diversão momentânea, mas que em alguns casos se torna um vício e prejudica a pessoa e a família. Como tudo, as pessoas têm que usar com responsabilidade, né, secretário? Agora, o Ministério da Fazenda, ele tem uma estimativa de quanto que vai ser arrecadado realmente com essa taxação das bets? Olha, existem estimativas iniciais, mas é sempre muito difícil você cravar um número, porque vai depender do comportamento das pessoas, se elas vão continuar apostando ou não vão continuar apostando. Independente, eu acho que do valor, o objetivo aqui não é puramente fiscal, tá? É um objetivo também regulatório, né? Da mesma forma que nós fizemos mudanças no IOF com natureza regulatória, mas isso também aumenta a arrecadação. Sim, não estou negando que há um impacto fiscal, mas muitas medidas, seja de IOF, seja de BET, têm uma ideia de regular melhor o setor e evitar, digamos assim, distorções que existem hoje e que nós queremos corrigir. Então, no caso das bets, como elas têm condições, a nosso ver, de fazer frente a essa tributação, né,
isso não vai prejudicar o negócio delas, né, não vai inviabilizar o negócio delas, e vai ajudar o Estado a fazer esses investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento humano e social da nossa população. E esses valores que vão ser arrecadados, secretário, já tem a destinação certa? O senhor já citou algumas aqui, mas esses valores eles já estão previstos realmente nessa regulamentação ou ainda vai ser decidido? Não, essas destinações que eu falei são as destinações que são usados esse GGR, né? Saúde, educação, segurança, esportes. Então, eu acredito que estamos falando de causas nobres, digamos assim, como destinação dessa tributação. Isso muda alguma coisa para quem pratica esse tipo de jogo, né, na internet, secretário? Tem alguma mudança para essas pessoas? Não, a pessoa vai continuar jogando da mesma forma, só que a empresa vai recolher uma parte um pouco maior do seu lucro na forma de uma contribuição para a sociedade. Secretário, tem uma outra questão aqui relacionada a imposto de renda, né, isenção do imposto de renda, que seria referente aos próximos passos. Então, agora, só voltando ao tema que a gente estava falando anteriormente. Então, a proposta ela foi aprovada na Câmara, ela segue agora para o Senado, e a pergunta que eu faço para o senhor a expectativa, obviamente, é que ela seja aprovada ainda esse ano. Sendo aprovada esse ano, o que muda para o contribuinte a partir do ano que vem, né? Sendo otimista, já que vai dar tudo certo, ano que vem, a partir de janeiro, então, os contribuintes já não teriam mais esse desconto na folha de pagamento, por exemplo. Seria isso? Seria isso, exatamente isso. Caso seja aprovado pelo Senado, e nós temos muita convicção de que será, né, porque a votação na Câmara foi muito expressiva e o Senado já também aprovou em uma comissão um projeto muito similar ao que foi aprovado na Câmara, então há todas as indicações de que será aprovado também no Senado. Uma vez aprovado no Senado, vai ser sancionado o projeto e já passa a valer a partir do ano que vem, então, quando as pessoas que ganham até R$5.000 vão ter a sua isenção, e as pessoas que ganham até 7.300 vão ter uma redução, entre 5 e 7.300 vão ter uma redução no imposto retido, no imposto de renda retido da renda deles. Uma parte dessa aprovação, né, da isenção do imposto de renda na Câmara, secretário, ela foi também graças à atuação não só dos parlamentares, né, principalmente os governistas, mas também da pressão das ruas que a gente viu, por exemplo, no último dia 26 de setembro. Né? O senhor acha que é importante a participação popular também, a pressão das pessoas, seja nas redes sociais, seja nas ruas, para que propostas como essas da taxação das bets também possam ser aprovadas? No caso. O parlamento, ele é um espelho da sociedade, ele representa a sociedade, certo? E ele não é indiferente ao clamor que vem da sociedade. Então, no caso do imposto de renda, é evidente que teve um peso muito importante o posicionamento da sociedade apoiando o projeto que o governo enviou. Isso aparecia em pesquisas, aparecia nas redes sociais, etc. E esse posicionamento gerou até uma pressão política para que a própria oposição acabasse votando a favor do projeto. Porque, obviamente, ela entendeu que a sociedade defendia esse projeto e achava justo isentar quem ganha até 5 mil, beneficiar quem ganha até 7 mil e tributar quem ganha mais de 1 milhão. Então, eu acho que isso foi fundamental para aprovar com essa votação histórica, né, a reforma da tributação sobre a renda, que nunca havia sido feita no Brasil. Né? Pela primeira vez, a gente fez uma reforma no imposto de renda, que é uma reforma progressiva, ou seja, que distribui renda. É a primeira vez que isso acontece. Então, a população é muito importante. E isso vale não só para o imposto de renda, vale para outros temas também. Então, sempre que a população se manifesta de maneira clara, eu creio que o parlamento ouve, e isso influencia certamente a decisão dos parlamentares.
Ainda dentro dessa linha, inclusive, secretário, da aprovação, né, de projetos importantes, como o caso aí da isenção de imposto de renda, a gente viu aí que os parlamentares, como o senhor mesmo citou, da oposição também aprovaram, né, foram a favor da isenção do imposto de renda. O senhor acha que eles vão seguir nessa mesma linha também para aprovação da taxação das bets, ou deve haver alguma manifestação contrária aí por parte da oposição? O que o Ministério da Fazenda está esperando em relação a isso também? Veja, esse tema depende muito das conversas e da negociação no parlamento, né? O governo apresentou a sua posição. A posição do governo é que ele acha que é possível e seria importante trazer a taxação dessas empresas para a alíquota de 18%, que isso não inviabiliza o negócio das empresas, ao mesmo tempo ele gera uma receita adicional que pode ser usada em áreas muito nobres, que podem inclusive ajudar a sociedade a evitar ou tratar problemas que são gerados pelo vício em apostas. Então, tudo isso é a posição do governo. Existem diferentes posições no parlamento. Obviamente, o parlamento é permeado por grupos de interesse, grupos de pressão, lobbies, etc. Sim. Como isso vai ser negociado vai depender das conversas nas próximas semanas, e nós vamos descobrir, provavelmente na semana que vem já, ou em um curtíssimo espaço de tempo. Então, na pauta dessa semana, inclusive, né, a votação da taxação das bets. Exato. Então, nós vamos saber em um curtíssimo espaço de tempo qual foi o resultado dessas negociações. Então, é muito difícil dizer como é que vai sair esse projeto do parlamento. Até por isso, a posição da população é sempre muito importante, porque ela, como eu disse, tem influência sobre o próprio parlamento. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o resultado disso, né, secretário? Só mais uma pergunta. Caso a taxação não seja aprovada no Congresso, qual é o impacto, né, disso aí, principalmente para a população mais pobre, para os programas sociais do Brasil? Já existe uma estimativa também, uma expectativa em relação a isso, caso ela não seja aprovada? Olha, a MP onde está contida a taxação, o aumento da taxação das bets, é uma MP que tem outros elementos dentro dela, né? Como eu disse aqui, a taxação de LCI, LCA, outros elementos de correção de distorções estão dentro dela. Do ponto de vista mais geral, o que importa é que o saldo líquido das mudanças nessa MP seja o mais próximo possível da neutralidade. Então, pode ser que uma medida que está prevista ali não passe, mas outra passe, outra seja majorada, outra seja compensada com outra coisa. Então, tudo isso é sempre fruto de muita conversa e negociação, porque, como eu disse, o Congresso é um espaço, né, que recebe pressões variadas, em geral, de pressões de quem tem representação política mais organizada. O governo, né, propõe o que ele acha que realmente faz mais sentido do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Mas esse processo de diálogo do parlamento faz parte da democracia. Então, para nós, o mais importante é que o conjunto das medidas tenha um impacto próximo ao esperado. Mas, claro, nós gostaríamos, né, que o espírito das medidas também fossem o aumento da taxação das bets, a taxação, mesmo que menor, desses títulos isentos hoje em dia, porque a gente acha que isso faz parte da nossa agenda de justiça tributária e justiça social. Perfeitamente, secretário. Tenho certeza aí que depender do Ministério da Fazenda, né, com todo o trabalho que vocês têm feito aí, essa pauta ela vai ser aprovada também e vai beneficiar bastante toda a população brasileira. Secretário, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente no Café PT. O espaço segue sempre aberto para o senhor e para todos aí do Ministério da Fazenda. Um maior prazer ter participado aqui mais uma vez do programa. Fico à disposição e até a próxima. Até a próxima, secretário.